Olá, quarta-feira, 31 de maio, o Blog do Vitão hoje não vai falar de futebol como de hábito, vai falar um pouco de jornalismo, de direitos humanos. Tenho o prazer de receber aqui meu amigo Fausto Salvadori, jornalista. Trabalhamos juntos, juntos não, né? Porque eu faço coisa importante, Corinthians, futebol, ele faz as coisas de polícia, matar gente, coisa que não tem quase importância. Enfim, Fausto é jornalista do grupo, trabalhou no Grupo Estado, no Grupo Folha, e hoje trabalha na Câmara Municipal e tem um trabalho muito legal na Ponte de Jornalismo. Por isso, inclusive, que ele está aqui na UNG, na Universidade de Guarulhos, que ele veio participar da 7ª Jornada de Comunicação para falar um pouco de Ponte Jornalismo Independente sobre Direitos Humanos. Fausto, obrigado por atender o nosso convite aqui, de estar aqui palestrando para os alunos, né? Pô, eu que agradeço, Vitor. É bacana estar aqui para essa troca de ideias. Enfim, a gente vive um mundo de mudanças diferente e o jornalismo acho que está vivendo isso 808 vezes mais. E num mundo que as pessoas estão cada vez mais buscando sua sobrevivência, a sua grana, o seu lado, como é para um coletivo como a Ponte fazer um jornalismo que não visa o lucro, né? Você e toda a equipe, André Caramante, toda a rapaziada que ajuda, tem o seu trabalho, você no caso na Câmara Municipal, e vai lá fazer um trabalho extra em prol, no caso específico da Ponte, que cobre direitos humanos, enfim. Como ainda nesse mundo ter uma visão idealista do jornalismo, que eu acredito que é comunicação social, porque tem que fazer alguma coisa pelo social. E a Ponte ainda é algo que mantém isso. A gente trabalha por idealismo, acho que tem esse fator, mas também a gente, embora seja sem fins lucrativos, a gente também quer sobreviver. Exatamente. Então a gente adota esse modelo em que a gente tem os seus empregos, mas nas horas vagas faz a Ponte de Jornalismo, mas esse é um modelo que a gente espera ser provisório. Né? Quer dizer, está sendo provisório há 3 anos, mas a gente espera que um dia deixe de ser. A gente não fez as pessoas desistirem, né? Isso sim, é legal. Porque a gente quer criar um modelo sustentável também. A gente acredita que hoje a tecnologia permite que você crie os seus próprios veículos de comunicação, né? que é a grande novidade que a internet trouxe, né? Que durante anos as pessoas estudaram jornalismo para ser empregada de alguém. Né? A possibilidade de você ter um canal de TV, a possibilidade de você ter um jornal era ínfima, né? Quem poderia imaginar, quando a gente se formou, em ter o próprio canal de notícias? Isso era impossível. Hoje em dia, a internet permite que isso aconteça. A grande dificuldade é saber como que as pessoas vão usar isso e, ao mesmo tempo, conseguir viver disso. É o grande dilema que está se colocando. Há uma década, essa conta não fecha. Agora, a Ponte não nasceu com esse objetivo de ser algo que desse lucro, né? Mas a gente sente que para a gente poder fazer um bom jornalismo, a gente precisa dedicar exclusivamente ao projeto. Isso. O projeto tem que ser sustentável em algum momento. Mas a gente nasceu com a ideia de contar histórias que as pessoas não querem saber, a gente acha que tem que saber. Eu acho que hoje em dia, você falar do Brasil sem falar da violência policial nas periferias, é como você falar da Alemanha nos anos 30 e 40 sem falar dos campos de concentração. É como você falar da África do Sul nos anos 80 e 90 sem falar do apartheid. A gente está tendo um retrato míope do país. Na hora que você abre os jornais, você vê a TV, só ouve falar de Lava Jato, reforma da Previdência, reforma trabalhista, e não ouve nada sobre a questão de ser o país campeão de homicídios do mundo, em números absolutos, um país que tem uma das polícias que mais mata no mundo. Você não tem como você não levar isso para o centro do debate na vida das pessoas. Foi por isso que a gente quis criar a Ponte de Jornalismo. Em relação à Ponte, Fausto, eu que trabalho na grande imprensa há muito tempo, o objetivo da grande imprensa é você dar um furo, dar uma notícia, o prazer que você tem ali de ter uma notícia antes do concorrente, cada um na sua área, no meu caso futebol, no outro política, economia e tal. No caso da Ponte, eu acredito que além de dar notícia, primeiro que continua sendo um veículo de imprensa, ou seja, que tem o objetivo de dar notícia, tem a questão de você também fazer algo, né? De dar visibilidade a uma história, trazer que isso ajude a mudar alguma coisa, que isso traga à tona algo que não era para ser visto e com isso mude a realidade, ou seja, interfira na sociedade de alguma modo. E a gente podia falar de vários casos da Ponte. Eu acompanho a Ponte como leitor desde o início, enfim, tenho amigos que trabalham no projeto, até ex-aluno lá, o Kaique, lá que trabalha lá. Grande Kaique. Mas enfim, por exemplo, caso recente que teve essa coisa, na minha opinião, desastrosa na Cracolândia ali, paredes derrubadas com gente dentro, o jeito que me parece que é uma questão financeira mais do que humana ali, como é por um veículo mostrar isso e de alguma forma fazer que pessoas que não estão lá, não estão vendo, enxerguem, bom, não é bem isso, eles têm razão, assim, precisamos abrir o olho para esse problema. No caso da Cracolândia, a gente... Eu dei um caso recente, mas você podia citar um outro exemplo que você... No caso da Cracolândia é um caso que mais ou menos a gente está junto com todo mundo. Ele é um caso que acontece no centro da cidade,
visível, né? Com grande visibilidade. Então, a gente fez uma cobertura que eu posso considerar que foi uma boa cobertura, tanto que uma parte dela foi usada pela Defensoria Pública para conseguir uma liminar da Justiça proibindo a prefeitura de continuar fazendo remoções forçadas ali, fazendo demolição sem avisar as pessoas. Então eu reputo que a gente fez uma boa cobertura. Mas a nossa cobertura não é tão diferente do que a grande imprensa tem feito nesse caso. Por isso é um caso visível, que acontece no centro. O que a ponte... Se toda a cobertura de casos de violência policial fosse como... não precisaria ter ponte, né? O que a ponte faz de diferente é mostrar quando a violência policial atinge nas bordas, né? As pessoas que infelizmente são consideradas invisíveis, quando atinge os moradores de rua à noite, sem que as pessoas vejam, quando atinge nas periferias, a molecada que está voltando para casa. A gente tem um caso, por exemplo, que era até difícil de acreditar. Tinha um policial que ficou conhecido lá na região da Zona Sul de São Paulo como o Negão da Madeira. Era um policial que saía com um pedaço de pau do tamanho de um cabo de enxada e saía batendo na molecada que ficava na rua. Molecada que... o hobby deles. Era o hobby dele. Não, e se ele via algum moleque de moto, ele jogava pedra no moleque. Um tijolo. O parceiro andava com tijolo. Isso. Ele dava o tijolo e jogava, assim. A própria comunidade tinha uma relação meio de achar meio engraçada. Era tão bizarra a cena do policial sem um pedaço de pau pra bater, jogando tijolo nos motoqueiros, que... Folclore. Até que o dia ele bateu demais no moleque, o moleque ficou em coma 5 dias e morreu. Aí que a história veio à tona. Aí o folclore acabou. E o Negão da Madeira... E é engraçado, assim, são histórias tão bizarras. Rindo, mas assim, é patético. É patético. E assim, a gente dá... E a gente queria que repercutisse muito mais do que repercute, né? A nossa intenção é essa. A gente faz questão de destacar também o racismo que envolve esse tipo de situação. Sempre que a gente noticia um caso, a gente faz questão de colocar a cor da pele da pessoa, para deixar claro, a pessoa foi morta por ser negro, né? A pessoa foi morta por ser negra. No gay também tem bastante? Tem também. Tem a homofobia, transfobia. Mas aqui isso não está tão diretamente relacionado à violência policial. É mais relacionado às pessoas. A não ser mais relacionado à cor da pele e a situação social. Isso aparece com muita incidência. A não ser no caso das trans. Tem uma relação muito clara em violência policial e travestis também. Agora, a relação de vocês que fazem a ponte e tem cara, não você tem um nome, Fausto Salvador, você tem uma imagem pública, as pessoas sabem quem você é, em relação ao que vocês noticiam e denunciam, que é a polícia. Os telhadas da vida, os coronéis, pessoal, os madeiras da vida. A que ponto isso intimida, amedronta? Eu estou falando isso porque aqui nós estamos no Manangê, tem muitos alunos que têm interesse em saber mais dos direitos humanos, que têm intenção, até porque é uma garotada que não vai ter emprego na grande mídia, né, que está acabando, assim, a tendência é eles procurarem esse tipo de trabalho. E quem se interessa por esse tipo de coisa, assim, até que ponto você considera isso uma coisa perigosa? Até que ponto a pessoa tem que estar ciente da decisão que está tomando? Que é um caminho perigoso, enfim, que você está botando a mão na ferida, né? Botando a mão na jaula do leão, né? De fato, mas é que eu acho que até certo ponto é parte integrante da profissão. Acho que você não pode querer ser um jornalista e trabalhar com direitos humanos. Mas tem. Né? Você conhece também. Sim. Mas assim, eu acho que você... não pode se intimidar enquanto o perigo não aparece também, né? Você saber que o perigo existe, tomar as precauções, mas não ter medo antes que apareça motivo para você ter medo. Então a gente não se intimida antes que apareça alguma coisa. Ao longo desses 3 anos não apareceu nada muito significativo. A gente sofreu algumas ameaças mais no âmbito profissional, por exemplo. Teve um comandante da comunicação da Polícia de São Paulo, Emerson Maceira, publicou um post sugerindo que a gente era financiado pelo PCC, por exemplo. Eu lembro disso. Mas uma coisa que mostra também um caminho para você superar esse risco, essa ameaça, você está unido. Então a ponte recebeu apoio de vários outros veículos, recebeu apoio inclusive de políticos que se manifestaram. Isso é uma coisa importante, a gente não está sozinho nessa. A ponte tem o apoio de vários outros, de ONGs, de membros da sociedade civil organizada que estão junto com a gente nessa campanha também, isso ajuda. E tem um lado que é meio chato de falar, mas eu vou falar, acho que a gente também não recebeu muita ameaça até agora, porque a gente não incomodou tanto quanto a gente acha que a gente está incomodando, ou quanto a gente deveria incomodar. Acho que a repercussão do trabalho de vocês ainda é pequena, é isso?
A gente até conseguiu, tem conseguido repercussão, tem conseguido libertar inocentes da cadeia. Tem pelo menos umas 3 pessoas que eram negros, eram pobres, estavam presas, vítimas de acusações falsas, né? E a gente conseguiu que eles fossem libertados. O que a gente não tem conseguido fazer com que os responsáveis pelas violações sejam punidos. Isso é muito difícil. Até, embora a gente possa dizer que a gente conseguiu libertar pessoas que estavam presas, a gente não conseguiu até agora dizer que alguém foi preso por causa de alguma matéria que a gente fez. Né? Não sei nem se isso é um sonho, que legal, prender uma pessoa porque alguma matéria que você fez. Mas sim, que houvesse alguma punição, que houvesse algum tipo de sanção, alguma mudança real, né? A gente ainda não conseguiu, mas aí porque a gente sente que o sistema inteiro ele é muito intrincado. Agora, a mídia pela mídia. Você vê na grande imprensa, grande eu não sei, né? Imprensa tradicional, TV tradicional, rádio tradicional, jornal tradicional, internet, portais tradicionais, quando vocês conseguem uma matéria, um furo, uma coisa que dê importância, vocês sentem que vocês repercutem essa imprensa vai atrás da ponte, da crédito, ou rola uma ciúme, assim, não, só deu na ponte, vamos deixar para... Deu um caso menor, é um caso lá de Capão Redondo, é um caso da Tiradentes, é um caso muito longo, de Perus, é o mundo deles, não é o nosso mundo. Vocês conseguiram fazer, até porque vocês todos trabalham, cada um em algum veículo. Mas existe um preconceito dentro da própria, não dos jornalistas nós, de quem manda, né? Que eu não mando no Grupo Folha, não mando no Sport TV, eu digo de quem manda nos grandes grupos. Você sente que há um preconceito ainda, ou um pouco caso, assim, uma certa esnobada? Tem as duas coisas. Por um lado, a gente foi bem acolhido. No geral, os jornalistas gostam do nosso trabalho, acompanham, costumam dar crédito para as matérias de que os assuntos que eles recuperam costumam ter crédito. Houve alguns casos que tiveram grande repercussão. Acho que eu diria que o caso de maior repercussão foi o caso de um capitão do exército que a gente descobriu que ele atuava com nome falso, infiltrado em movimentos políticos. Inclusive ele se infiltrava Facebook, né? No Tinder. Se infiltrava no Tinder. Tinha uma foto dele de sunga, uma frase do Karl Marx falsa, que era para... Centro Cultural Vergueiro, né? Que ele infiltrava as pessoas. Ele participou de uma operação em que 21 pessoas foram presas. Circunstâncias muito estranhas, porque acusaram eles de serem uma associação criminosa, mas as provas que tinham é que aprenderam com eles material de primeiros socorros, o tipo de coisa que você usa na manifestação mesmo. Até um chaveiro do Pateta foi apreendido junto. Quando a gente deu essa notícia de que tinha um militar infiltrado, com nome falso, entrando em movimentos de esquerda, seduzindo gente, tentando seduzir gente no Tinder para se infiltrar nos movimentos, isso repercutiu bastante. Teve um caso também que repercutiu, uma história de um PM que ele assustava a molecada com uma máscara do Coringa. Ele fez uma foto de ele fingindo dar uma machadada em um menino negro, né? Um menino claramente encolhido e sendo obrigado a participar daquela cena e ele vestido de Coringa. Essa repercutiu bastante, deu em vários locais. São cenas bizarras, né? Então, a gente sente que quando tem histórias boas, que de alguma maneira fogem do comum, a gente consegue repercutir. Mas tem muita história sensacional também, que eu acho que... Por ser de periferia... Que deveria estar repercutindo... Personagens que não são famosos. E eu achava, isso vai repercutir. Pô, um menino de 14, 15 anos tomou um tiro nas costas durante uma pelada de futebol, todos os testemunhas concordando que o menino não tinha feito nada, está claramente mostrado isso, e a gente sente que não repercute. Lembra que uma vez tinha uma cena, um menino que viu a polícia, correu, tomou tiro nas costas, não tinha feito nada de errado, e tinha o vídeo que mostrava a mãe fazendo carinho na cabeça do menino morto. Como que essa cena não repercute? Como que não está todo mundo falando disso? E eu fiquei pensando... É estranho, né? E a gente sente aquela sensação, porque é menino negro, porque é na periferia, todo mundo fala, por que correu? A sensação de que se aquele menino é negro, está na favela, coisa ele fez, e a polícia matou, ele é culpado por definição. É uma sensação que... Nós vemos no mundo dos direitos humanos para humanos direitos, né? Tem essa coisa. Enfim, esse é o Fausto Salvador e vai fazer uma palestra aqui para a gente aqui na cidade de Guarulhos sobre jornalismo independente, direitos humanos. E aí, quem quiser curtir mais e saber mais, acesse o site, né? Ponte.org. Ponte.org, enfim, jornalismo independente.
bem focado mesmo em direitos humanos, em segurança pública, violência policial, enfim, algo que infelizmente está em moda desde que eu me entendo por gente no Brasil e na minha cidade, né? Em São Paulo, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. É tudo nosso, nós aqui no blog do Vitão.